Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos falar então mais um pouquinho sobre o Coringa no filme The Batman, da cena deletada lá que acabou gerando uma tensão gigantesca envolvendo o personagem, o ator Barry Keoghan. Eu sempre aviso, o Coringa é um buraco negro de atenção. Você colocou ele em qualquer coisa, as pessoas vão prestar atenção nesse bicho. Não tem pra onde correr. Mas uma das dúvidas ou afirmações que eu vi rolar nos comentários do meu vídeo sobre a cena deletada, bem como na internet como um todo, redes sociais e etc., é a origem desse Coringa do Barry Keoghan. Como é que poderia ter acontecido toda essa transformação do personagem? Porque a gente sabe que o personagem tem uma doença congênita, mas será que ele chegou a pular no tanque ácido, tal qual é a sua origem de praxe nos quadrinhos e geralmente em outras mídias? Vamos fazer um contexto bem grandinho aqui, mas que a gente precisa fazer para chegar a algumas palavras do diretor Matt Reeves. Vamos lembrar que o Coringa apareceu na revista Batman número 1 de 1940, numa história escrita pelo Bill Finger com os desenhos de Jerry Robinson. Inclusive a dupla é criadora do personagem. Um personagem que não tinha origem, mas que isso acabou mudando um pouquinho quase no final da Era de Ouro com a Detective Comics número 168, onde a gente via lá aparecer a figura do Capuz Vermelho, que era um bandido conhecido que o Batman perseguia, que acabou se descobrindo no final da história que era o Coringa, e tem todo um enredo no final da história mostrando o Capuz Vermelho pulando numa piscina de dejetos químicos e depois se transformando então no Coringa com a sua pele esbranquiçada e cabelos verdes, bem como um largo sorriso na sua face. História essa escrita pelo Bill Finger. E você vê então que o tanque ácido e a piscina de dejetos químicos geralmente faz parte da origem deste vilão. Só que outra referência no que envolve a criação do personagem Coringa vem da obra do Victor Hugo, que é O Homem que Ri, e especificamente a adaptação em filme dessa obra de 1928, onde nós tínhamos o ator Conrad Veidt vivendo o personagem principal, que era o Gillian Plain, um filho de um nobre que teria traído o rei James II da Inglaterra, sendo que o pai é condenado à morte e o filho, o protagonista, acaba sofrendo a pena de desfiguração do seu rosto para que ele sorrisse eternamente. Na continuação da história, então, é mostrado que o personagem ganha sua vida fazendo apresentações onde o público tinha fascínio pelo seu rosto desfigurado. Tanto é que quando você vê os desenhos do Jerry Robinson da Batman número 1, você consegue fazer um link diretamente com o Conrad Veidt e sua versão aí do Homem que Ri. Então, geralmente, o Coringa, para ter esta feição de estar sorrindo sempre, quase como se tivesse com o rosto desfigurado, nós temos ele pulando num tanque ácido. E isso geralmente também é transposto para outras mídias, tal qual, por exemplo, o Coringa do Batman 89, o Coringa de Gotham, a série que passava na Fox. Se você pega a série Arkham também de jogos, em Batman Arkham Origins, nós temos uma tradução parecida nesse sentido, com o Coringa pulando em um tanque ácido. Você vai ver várias adaptações, ou mesmo nos quadrinhos, esse detalhe sempre sendo colocado na origem do personagem. Só que aí vem um detalhe importante aqui deste Coringa que a gente tá vendo aparecer na cinesérie de Matt Reeves, porque o diretor parece que está querendo seguir um caminho diferente. Segundo uma entrevista que o Matt Reeves deu para o site IGN, nós vemos então que o Batman e este prisioneiro não identificado, ele não é o Coringa ainda, já se conhecem há mais de um ano. Na verdade, pela cena deletada, a gente viu que eles se conhecem há exatamente um ano, pois o próprio prisioneiro chega a falar sobre o aniversário de um ano desde o encontro com o Homem-Morcego. Só que, segundo as palavras do diretor nesta entrevista, a ideia talvez não é colocar este personagem pulando em um tanque ácido ou em produtos químicos para ter a fisionomia tal qual nós vimos durante a cena deletada. Segundo as palavras então do Matt Reeves, e se isso for algo que tocou ele desde o nascimento? E que ele tem uma doença congênita que se recusa a deixá-lo de parar de sorrir. E ele teve essa reação muito sombria a isso. E ele teve que passar uma vida inteira olhando para si de uma certa maneira. E ele sabe como entrar na sua cabeça. Então essa ideia dele ser muito incisivo e brilhante, de ser capaz de entrar em sua mente e basicamente ter esse ponto de vista niilista, vem desde o início, desde o nascimento. A vida tem sido uma piada cruel para ele. E é esta a resposta dele. E ele eventualmente vai se declarar um palhaço, se declarar o Coringa. Essa é a ideia. Ou seja, pode ser que a versão deste Coringa aqui não tenha o tanque ácido, que a fisionomia dele realmente vem de uma doença, em que isso fez com que ele talvez enlouquecesse, que ele tivesse não só a doença física, mas a doença mental,
juntas. E que como a vida tratava ele como uma piada cruel, ele acabaria sendo este palhaço. Talvez tingindo os cabelos de verde, talvez colocando uma maquiagem branca no seu rosto, tendo esta fundamentação tal qual o Matt Reeves gosta de fazer em seus filmes. Fundamentação essa que a gente pode tirar também da entrevista da IGN, onde o Reeves destaca que o molde deste vilão, desta versão do palhaço do crime, vem do que a gente viu do Conrad Veidt no filme O Homem que Riu, um filme mudo de 1928. Por isso então a relação que a gente faz aqui envolvendo a base original da criação do vilão através das mãos do Bill Finger e do Jerry Robinson do que necessariamente o detalhe envolvendo a origem que é colocado mais pra frente no final da Era de Ouro, com o personagem pulando no tanque ácido. E isso acaba indo de encontro com uma das inspirações que o Matt Reeves teve, que conversou com o designer de maquiagem, que é o Mike Marino, que inclusive faz as próteses do pinguim do filme, que seria o filme O Homem-Elefante, de 1980, dirigido pelo David Lynch, que tem como atores o John Hurt e o Anthony Hopkins, que é baseado numa história real de um homem que tinha uma doença congênita desde criança e que tinha algumas malformações em seu corpo. Esse apelido de Homem-Elefante era dado ao homem chamado Joseph Merrick, que sofria então uma doença congênita e viveu até o final do século XIX. Ele se apresentava em circo de horrores, que teve muito sucesso e que acabou chamando a atenção do médico Frederick Travis, que trabalhava no Hospital Real de Londres e que fez todo o atendimento para tentar entender qual era a doença dessa pessoa. As causas da deformidade de Joseph Merrick eram incertas, mas alguns pesquisadores sugeriam que ele tinha a síndrome de Proteus, um distúrbio genético extremamente raro. Só que não dá para necessariamente você linkar aqui o Coringa, o proto-Coringa do Barry Keoghan, com a doença ou a síndrome de Proteus. Porque até o circo de horrores, conforme alguns artigos, destacavam que existiam pessoas com vários tipos de síndromes que causavam vários tipos de malformações. Então não dá necessariamente para você linkar aqui a doença específica ao personagem. Mas sim, existem doenças, existem síndromes que acabam causando malformações que pode levar uma pessoa a ter essa fisionomia tal qual a gente viu o personagem em tela. E para corroborar essa inspiração, bem como o fato que talvez este Coringa não tenha pulado no tanque ácido, o Matt Reeves diz o seguinte para a IGN: ele tem essa doença congênita, ele nunca consegue parar de sorrir. Isso fez Mike e eu pensarmos. Eu estava falando sobre o Homem-Elefante, porque eu amo o David Lynch. E eu fiquei tipo, bem, talvez haja algo aqui que não seja voltado a ele cair em um tanque de produtos químicos, ou não é uma coisa tal qual Nolan, onde ele tem cicatrizes e não sabemos de onde elas viriam. É claro que o diretor usa a palavra talvez. Ele aqui não cravou na pedra que necessariamente este personagem não pulou um tanque ácido. Ele dá os indícios que a inspiração não vai ser necessariamente no Coringa pulando um tanque ácido, ou em produtos ou dejetos químicos, mas sim que é um problema desde o nascimento do personagem. Então a gente pode ir nesse caminho, mas quem sabe ele pulou um tanque ácido, quem sabe ele tem esse problema e ao mesmo tempo ele pulou um tanque ácido. A gente não sabe, a gente vai descobrir mais pra frente, mas pela fundamentação que o diretor quer criar, leva-se a entender que ele vai seguir por esse caminho aí realmente, tal qual a inspiração em Homem-Elefante do David Lynch. Antes de continuarmos, quer discutir e comentar, seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Algumas pessoas até fizeram alguns links a coringas conhecidos dos quadrinhos aí pela fisionomia do personagem. Muita gente acabou elencando o Coringa do Libermejo, da obra Coringa, literalmente, esse é o nome, o título do quadrinho, visto que até na capa do quadrinho a gente vê um sorriso bizarro do personagem. Eu acho que esse Coringa, na verdade, tem mais a ver com o Coringa do Heath Ledger, pela fisionomia também do personagem durante o quadrinho, o cabelo desgrenhado, a boca cortada, então me lembra muito mais o Coringa do Nolan. Mas tem um pouquinho também desse Coringa, tendo em vista que o sorriso é bizarro, tal qual o desenho do Libermejo. Teve também referência ao Coringa do Asilo Arkham, do Dave McKean e do Grant Morrison. Realmente parece um pouquinho, né? O McKean consegue fazer uma fisionomia do Coringa que é bem bizarra, que pode se adequar a esse Coringa, que também é um pouco bizarro. Visto que o Matt Reeves durante o primeiro filme se inspirou em obras do Scott Snyder e Greg Capullo, você pode puxar um pouquinho de Morte da Família, por mais que o Coringa ali tenha um rosto destruído, literalmente arrancado, então não sei se dá para entrar nessa estética, mas nós temos o Coringa de Fim de Jogo, que tem um pouquinho disso. Você vê em um momento lá o Coringa todo queimado, dando uma aparência meio diferente também. O Coringa do jogo Arkham City também tem uma fisionomia toda diferente ali, visto o primeiro jogo Arkham Asylum, onde
ele recebe lá a dose do Titã, da fórmula Titã, que o transforma no monstro gigante. Em consequência disso, ele acaba ficando todo pipocado ali, com o rosto todo detonado. Então tem um pouquinho disso também. Dá pra pegar também inspiração, talvez, aqui do Coringa do Tim Sale de Ao Longo Dia das Bruxas, tendo em vista a questão do sorriso bem característico que o desenhista coloca no personagem em suas obras. Não temos ali um Coringa que tem uma má formação, coisa nesse sentido, mas ainda assim o sorriso é apavorante. E como Ao Longo Dia das Bruxas tem um pouco também ali de O Silêncio dos Inocentes, onde a gente vê o Homem-Morcego, o Batman, indo atrás do Homem-Calendário para conversar com o personagem, para tentar traçar um perfil do assassino do feriado, você pode linkar uma coisa com a outra, se bem que não tem muita relação, mas enfim, fica a referência aqui também. Então dá pra dizer que os quadrinhos fundamentam esse Coringa também na questão estética, né, do físico do personagem. Mas ainda assim, o que sempre é importante você ver nesses personagens é como se constrói ele dentro do seu psicológico, como o personagem acaba atuando para se tornar o Coringa. Tanto é que o Coringa do Heath Ledger se afasta, não digo bastante, mas se afasta fisicamente no que é o Coringa dos quadrinhos, mas ainda assim você tem a caracterização muito forte do personagem tal qual é a obra original. Bom, a gente só tem 2 cenas com o personagem até agora, né? Sendo que essa que foi revelada ontem pelo site Ratalada trouxe um pouco mais de propriedade, mas mesmo assim o personagem não aparece inteiro, né? A gente não consegue ver a cara dele totalmente. A galera fez montagens na internet, nas redes sociais, para mostrar o que pode ser a figura do Coringa, o que realmente é tenebroso, você fica com medo ali dele, mas ainda assim a gente não viu ele, a gente não sabe como é que o personagem vai ser construído. Também não sabemos se o personagem vai aparecer no segundo filme, isso não é garantia. O próprio diretor também no site IGN destacou que as cenas que envolvem o Coringa que estão no filme não é para dar indícios que o vilão vai aparecer no segundo filme, mas sim porque envolvia toda a construção do que pode acontecer em Gotham City envolvendo o futuro da cidade. Então não dá para garantir isso. Há rumores que há tendência a trabalhar o personagem na série do Asilo Arkham. Talvez, muito talvez, a gente não tem confirmação de nada. Mas pode ser que aí a gente veja então a fundamentação no que envolve a origem do personagem. E acho que o Matt Reeves está construindo aos pouquinhos aqui essa figura para mais para frente realmente colocar ele como o grande vilão da parada toda. Eu acho que o diretor quer ir pouco a pouco aqui mostrando o personagem, mostrando o vilão, e aquela coisa que eu digo, inevitavelmente quando você trabalha com Batman você vai ter que trabalhar com Coringa, não porque você precisa, mas porque você vai querer, porque o Coringa ele também é aquele personagem que os criadores, os roteiristas, os diretores, etc. querem trabalhar, querem trazer a sua versão dele. Tal qual você quer trazer a sua versão do Batman, você vai querer trazer a sua versão do Coringa. Então é inevitável uma hora o Coringa aparecer. E aqui a gente vê algumas pitadinhas de construção dele, para com certeza florescer mais pra frente, a gente vê o vilão brilhar aí através da atuação do Barry Keoghan. Conclusão do vídeo então, se o personagem vai pular no tanque ácido ou não, a gente não sabe. Tudo leva a crer que o personagem não vai pular no tanque ácido, segundo palavras do Matt Reeves, mas como ele colocou um talvez, a gente não pode dar aqui 100% de certeza, mas a intenção é explorar uma doença congênita e o personagem encarnando a figura de um palhaço como uma piada cruel que a sociedade acabou criando. O futuro nos dirá então o que esperar dessa nova faceta do grande vilão da cultura pop. O Coringa realmente é um vilão assim que, pelo amor de Deus, hein? A gente sempre quer ver ele, sempre. Até chegaram a levantar a possibilidade do Batman ter espancado o Coringa de uma maneira tão gigantesca que ele ficou deformado. Mas não, é pra ser uma doença congênita mesmo. Em nenhum momento também é citado que o Batman espancou o cara até ele ficar deformado. Talvez tenha isso também, quem sabe, né? A gente pode linkar também esse detalhe. Mas vamos com calma que tem muitas coisas chegando por aí, né? Mas me diga aí, o que você acha? Tanque ácido, sem tanque ácido, doença congênita, sem doença congênita, Batman espancando o rapaz até ficar deformado? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Vem com aproveita, deixa uma carta do baralho, um palhacinho para representar que você ficou até o final do vídeo, mas muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esses vão ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.